Pode se assentar no nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Que bom sentir mais uma vez a presença de Deus. Hoje já pela manhã já tivemos um culto bem especial. E nesse momento, irmãos, vamos passar para o momento missionário. Todos os meses, no segundo domingo do mês, nós trazemos a palavra missionária para a reflexão dos irmãos, né? E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus aqui em Atos capítulo 16, versículo 19, versículo 16, que diz o seguinte: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Amém. Meus queridos, o poder da palavra de Deus, o poder que transforma vidas, o poder que leva salvação ao mundo desesperançado. Vocês estão vendo aqui no telão uma pergunta: como curar as feridas de uma guerra? Aqui você vê um homem chamado Pastor Jorge, lá da Síria, uma igreja chamada Igreja da Aliança. E o Pastor Jorge, um dos vários cristãos, vários convertidos ao Evangelho. Você vê ao fundo também a casa onde o Pastor Jorge ministra a palavra de Deus. Sabe, meu querido, não deixe a tempestade parar a sua oração, mas ore para que a tempestade pare. Nesses tempos de guerras, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de pobreza, muitos têm parado a sua oração, têm parado de crer no Senhor Jesus, ou estar desesperançado, entrando em depressões. Muitos suicídios, é bem verdade. Mas não pare de orar, porque a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. E eu quero contar um pouco da história desse pastor. Para um pano de fundo, segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 79 milhões de pessoas estão deslocadas pelo mundo. Mas o que você quer dizer com isso, César? 79 milhões de pessoas não estão mais na sua nação, aonde nasceram, né? Estão espalhadas pelo mundo, estão refugiadas devido à guerra, devido a perseguições, devido a conflitos internos, né? E só para você ter uma ideia, só na Síria, onde vive esse pastor Jorge, mais de 6,6 milhões de pessoas estão refugiadas da Síria por guerra, né? Você às vezes vê também, algum tempo atrás, os africanos, né, com aqueles botes no meio do mar, né, tentando chegar na Alemanha, tentando chegar na Europa, fugindo da guerra civil, né? E, meus queridos, na Síria, 9 anos de guerra civil. Você sabe o que é isso? 9 anos de guerra civil. 9 anos de guerra, 9 anos de pobreza, 9 anos de perseguição contra os cristãos, principalmente contra os grupos islâmicos, né, que vem assolando, perseguindo cada vez mais os cristãos. E o pastor Jorge diz que desse meio da guerra, Deus deu a oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas que estão desesperançadas, para muçulmanos que estão realmente refletindo, pensando, ou estão já questionando a sua fé em Alá. E segundo o que o pastor Jorge fala, ele diz o seguinte, que nesse período, lá na sua igreja, na sua casa, onde ele tem mais de 70 membros, cresceu mais de 30%
4% as conversões de muçulmanos ao cristianismo. Porque um homem decidiu ficar, um homem decidiu orar contra a tempestade. E perseverou e está perseverando. E no meio de toda a ruína, meu irmão, no meio de toda a ruína de um país destruído, a igreja de Jesus renasce. A igreja de Jesus se ergue no meio do caos, da pandemia, da pobreza. Almas e almas e almas estão se rendendo aos pés de Cristo. E aqui, se nós pensarmos, mas César, o que talvez eu tenho com isso? Eu posso até orar, né? Eu posso até orar por essas pessoas. Realmente você pode orar, você pode ofertar, que logo daqui a pouco nós vamos fazer para ajudar essas pessoas. Mas pense nas guerras que nós temos na nossa cidade em Mogi Guaçu. A guerra contra o tráfico, a guerra contra a prostituição, a guerra contra pessoas que estão indo para o inferno porque nós não abrimos a nossa boca. Cadê os missionários da igreja de Cristo? Nós podemos fazer isso. Você sabe, meu querido e minha querida irmã, se um ladrão ou um líder de uma grande organização se converter ao evangelho, é destruído o plano de Satanás em 1.000 pessoas, em mais de 1.000 pessoas. Você já parou para pensar nisso? Se um líder de uma facção criminosa, se um líder de um usuário de distribuição de droga se converteu ao evangelho, quantas almas podem ser salvas? E nós devemos isso. Nós devemos fazer a nossa parte. Pregar o evangelho onde nós estamos, no nosso trabalho, pregar o evangelho na rua, pregar o evangelho aonde nós chegamos, porque o Espírito Santo de Deus, ele prepara a oportunidade para nós falar do amor de Jesus. É ou não é verdade? É verdade. Eu tenho certeza que várias e várias vezes você já teve a oportunidade de falar do amor de Jesus. E talvez você falou, o que essa pessoa vai pensar de mim? Mas você devia pensar diferente. O que Jesus vai pensar de mim? De eu não ter falado do amor de Cristo. O que Jesus vai pensar de mim? Sempre Ele tem me falado, o Espírito Santo tem me cobrado. Sempre o Espírito Santo vai falar com você para evangelizar alguém. Sabe, meus queridos, dentro dessa linha de pensamento lá na Europa, só para você ter uma ideia, o extremismo religioso crescendo absurdamente no mundo. Nós temos um grupo como a Al-Qaeda, muitas pessoas já ouviram falar da Al-Qaeda, né? Que tenta combater a influência dos valores ocidentais, né? Principalmente se voltam contra os povos cristãos, contra o evangelho. Quantos casos você já ouviu na televisão de cristãos, de missionários sendo queimados vivos, sendo muitas vezes apedrejados ao ar livre? Temos outro grupo aqui, meus queridos, que chama Al-Shabaab, que ele quer implementar o muçulmano no mundo, ou seja, ele quer implementar a religião muçulmana no mundo. Temos também o Boko Haram, né, que tem o objetivo de implementar o Estado Islâmico, né? E outra, onde vê grupos religiosos do cristianismo, vão lá e destroem as casas, queimam e batem nas famílias, matam as pessoas. Temos que pensar, hoje é um despertamento missionário para você. Lembre dos nossos irmãos, é muito bom estarmos na igreja de Cristo, estarmos aqui adorando e engrandecendo o nome dEle, com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis. Estamos aqui para a misericórdia de Deus, porque o Senhor é bom. Mas e os nossos irmãos lá fora, que precisam das nossas orações, que precisam das nossas contribuições, que nós precisamos fazer algo por eles? O que nós temos feito como missionários e como cristãos em Cristo Jesus? Pense você. Nós poderíamos fazer mais, né, irmãos? Poderíamos fazer um pouquinho a mais. Hoje pela manhã tivemos um trabalho com as crianças, né, de evangelização lá no bairro. Que bênção do céu, já ensinando as nossas crianças ao amor do evangelho, ao amor missionário.
né? Quantas almas podemos ganhar para Mogi Guaçu? Quantas pessoas podemos trazer e falar do amor de Cristo? Não é verdade, meus queridos? Eu tenho certeza que você pensa da mesma forma. Eu tenho certeza que Jesus já tem te incomodado com essa palavra. E, amados, eu queria também dizer algo que você saia desse lugar, é poucos minutos, mas que você saia desse lugar com esse pensamento, com essa missão missionária. O que eu posso fazer mais para o reino de Deus? Além de vir na igreja todos os domingos, a vir na igreja toda a semana, o que eu posso fazer mais pela igreja de Cristo? Pense, ore, busque ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te incomodar para fazer algo para o reino de Deus. Sabe, meu querido, no meio da pandemia, nós vemos a colheita do Senhor, várias e várias almas se rendendo aos pés de Jesus. Semana passada, os irmãos vieram à igreja. Quantas pessoas vão fazer parte da família ICPI? E quantas mais vão fazer parte dessa família ou parte de outras igrejas? É tempo da colheita, meus queridos. A tempestade está passando. E não deixe de orar e não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de fazer a obra de Deus. Amém? Glorificado seja Deus. Amém. Temos outro caso, meus queridos. Para encerrar, temos um outro caso que eu vejo pelo próprio Mestre Jesus. Quando Jesus ia e pregava e falava em parábolas os seus sermões, ele não ficava somente nas parábolas, mas ele saía na cidade juntamente com os seus discípulos e os milagres iam acontecendo. Não era assim, meus queridos? Ou seja, Jesus pregava o amor de Deus, Jesus ensinava, Jesus se dedicava, mas também fazia juntamente com os seus discípulos. É ou não é, irmãos? Eu tenho certeza que sim. Meu querido, eu gostaria que agora é o momento de nós contribuirmos com a obra missionária. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu gostaria de fazer uma oração especial para você, da parte de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, que você lembre desse homem, do pastor Jorge, que você ore pelos nossos irmãos que estão lá na Síria, que você tenha o espírito missionário dentro de você, que quando você vê uma pessoa passando na sua frente, não deixe de falar do amor de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos contribuir na obra missionária. Querido Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Pai amado, Deus querido, Deus santo, no nome santo de Jesus, meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, olha quantos missionários o Senhor tem aqui na sua casa, Pai. Olha quantos corações sedentos, esperando uma resposta tua, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, levante homens e mulheres essa noite, ó Pai, para fazer a tua obra nos 4 cantos da terra, Pai. Não somente em Mogi Guaçu, mas nos 4 cantos da terra. Pai, levanta homens, dê espírito de coragem para cada um, meu Senhor. Dê espírito de ousadia para cada filho teu aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta soldados para o teu reino, ó Pai. Levanta homens sedentos da tua palavra e do teu amor, ó Deus. No nome santo de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aquebranta agora os corações, Senhor, para contribuir com a obra missionária, Senhor, para que a obra missionária não pare, para que as tuas ações não parem, Senhor. Abençoa cada filho seu que vai contribuir, abençoa cada um aqui, ó Pai, no nome santo de Jesus. Derrama as tuas bênçãos, a tua graça em cada filho teu. É a oração minha e do teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glorificado seja Deus.